Mais uma vez, o Campeonato Brasileiro da Série D está às cegas. Sim, mais uma vez, o campeonato começa sem que a Confederação Brasileira de Futebol tenha definido um serviço para fazer a transmissão dos jogos. Mais uma vez, a última divisão que tem aí torcedores apaixonados de norte a sul do Brasil por equipes que disputam essa competição, novamente estão sendo punidos com a falta de transmissão desses jogos. Eu sou Leanderson Lima e a gente vai falar sobre isso aqui no nosso canal. Aproveita e faz a tua inscrição, porque aqui o futebol não para. Roda a vinheta. E é muito importante a gente traçar aqui uma linha do tempo sobre a Série D de 2025 e, novamente, esse problema com a questão da transmissão dos jogos. E, para isso, eu recorri aqui a uma reportagem aqui feita pelo site Trivela. Eu deixo o link aqui na descrição de vocês. É só para a gente poder pontuar, para a gente poder situar tudo que está acontecendo, né? Então, primeiro de tudo, primeiro fato, que a gente tem realmente um apagão. A gente não tem ainda uma empresa, a CBF não anunciou ainda qual vai ser a empresa que vai fazer a transmissão desses jogos. E de cara disse o seguinte: olha, não consegui a empresa e vocês também não vão transmitir. É mole? Pois é. Os clubes, então, tentaram ali, por conta própria, fechar contratos de transmissão de suas partidas. Por exemplo, o 13, o Souza e o Santa Cruz tinham ali empresas interessadas em fazer a transmissão de seus jogos. Só que a CBF foi lá e disse o seguinte: olha aqui, rapaziada, se vocês tentarem negociar os direitos de vocês de forma individual, eu vou ter que punir vocês, retirando aí uma ajuda de custo estimada em R$480 mil por parte da confederação. Foi a forma ali que a CBF achou de dar uma pressionada nos clubes. Depois dessa polêmica aí, a CBF resolveu dizer para os clubes o seguinte: tá bom, então não fechem com essas grandes empresas, mas vocês podem fazer a transmissão dos jogos de vocês nos canais dos clubes. O que é uma ideia bem razoável, vamos combinar, né? Aliás, é o mínimo que se espera num caso como esse, que pelo menos o clube possa fazer sua própria transmissão. Bom, isso foi no dia 17, porque no dia 19, no sábado de Aleluia, a CBF enviou um novo comunicado aos clubes dizendo o seguinte: olha, vocês não podem mais transmitir os jogos nas TVs dos clubes. Agora vocês só podem transmitir a rodada se for numa televisão pública. Agora tu imagina tu avisar isso no sábado de Aleluia, o sábado que já tinha abertura da rodada, sabe? Para os jogos também iam rolar no domingo. E aí você imagina, cara, por exemplo, um clube que alugou câmera, que contratou uma empresa ali para fazer a transmissão desses jogos, de repente você chegar e dizer assim: olha, cara, acabei de receber um ofício aqui da CBF dizendo o seguinte: não pode mais. O que eles falaram já não estão sustentando mais, agora a gente não pode mais fazer a transmissão. E aí eu fico me perguntando o seguinte aqui, pessoal: o quanto um dirigente, o quanto um cartola do quilate aí, do Edinaldo Rodrigues, o quanto um ser humano desse ele tem que odiar o futebol, porque eu não consigo achar, sinceramente, uma outra justificativa para isso, mas um quanto um cara desse ele tem que odiar o futebol para dizer assim para as pessoas, para os clubes, para os torcedores o seguinte: vocês não vão assistir a transmissão, a estreia do time de vocês no Campeonato Brasileiro da Série D. Cara, analisa comigo aqui o seguinte: o sujeito ama o clube dele do coração. O clube dele tá na 4ª divisão do futebol brasileiro. Ou seja, a gente tá no porão do futebol brasileiro, sabe? Porra, imagina quantas alegrias um sujeito, torcedor de um clube assim, tem na vida, além de poder, de repente, ver a sua equipe aí disputando o Campeonato Brasileiro da 4ª divisão do fundo do poço. E aí chega um camarada como o Edinaldo Rodrigues e diz assim: não, vocês não vão assistir. Pô, mas peraí, você não tinha liberado a TV dos clubes? Que é uma ideia excelente, sabe? Eu até concordo, assim, não deixa o time lá fechar um contrato com um serviço de streaming grande, porque a gente tá negociando aqui, etc e tal, mas chega pro cara e diz assim: beleza, pode transmitir na TV do clube. Mas o cara chega no dia da abertura da rodada e diz: não, esquece
aquele ofício que eu mandei no dia anterior. Aliás, no dia 17. Cara, o quanto um dirigente desse tem que ser amador, sabe, cara? E um cara desse tá dirigindo uma das confederações mais poderosas do planeta, pelo menos em termos de título e de esculhambação, pelo visto, né? Também. Mas o quanto um cara desse é amador, sabe? E é por isso que eu digo pra vocês, gente, esse é o peso de você fazer escolhas ruins, sabe? Isso vale pra tudo, não é só pra Confederação Brasileira de Futebol, mas é na prefeitura da tua cidade, no governo do teu estado, pro Congresso Nacional, pra seja lá o que for, mas tudo que depende de voto e da sua escolha e que você não pensa, ou então que você toma a decisão pensando única e exclusivamente nos seus interesses. É isso que dá. Porque o Edinaldo Rodrigues, ele foi reeleito com voto de 40 clubes, sendo 20 da Série A, 20 da Série B e de 27 federações, né, federações de futebol no Brasil. Então, o que a gente está vendo hoje? Essa lambança, essa palhaçada que parece que não tem fim na quarta divisão, sabe? E um desrespeito, cara. Você humilha o fã do futebol, porque o cara que torce por um time que tá na Série D, cara, que se preocupa em ir pro estádio, que quer assistir o jogo dele quando o jogo, por exemplo, vai acontecer em outro estado, longe pra cacete, onde ele não tem condições de ir, sabe? Um cara desse, ele só queria acessar a internet ou para assistir o jogo do clube, ou pelo menos ter um serviço de streaming para passar. Beleza, é difícil fechar um serviço de streaming para transmitir a quarta divisão? Eu imagino que seja mesmo. Então, caceta, já que é difícil, deixa pelo menos os clubes fazerem a transmissão dos seus jogos nas suas TVs. É só isso que a galera que acompanha o Campeonato Brasileiro da quarta divisão quer. Então, Edinaldo, olha só a lambança que você está fazendo. Mais uma, porque, aliás, desde que você sentou nessa cadeira aí, você só consegue humilhar a torcida brasileira, você só consegue humilhar a seleção brasileira e o fã de futebol, até o fã da quarta divisão. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas vamos que o futebol não para.